Olá pessoal, você que me acompanha no meu canal aqui, Harrison Leite, gosta de temas do direito financeiro e direito tributário, hoje eu tenho uma novidade muito boa para você. Pois é, a chegada de Dino no Supremo está dando o que falar em matéria de direito financeiro. Em relação às emendas parlamentares, vocês têm aí todo dia acompanhado mudanças, decisões, ele que se tornou substituto da ex-ministra Rosa Weber. E o Dino tá botando para lá. E agora foi a vez das contas de governo e contas de gestão e o julgamento que o Tribunal de Contas faz, como é que tudo isso fica após a recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Tudo que eu vou falar para você tá no informativo 1166 do Supremo Tribunal Federal. E além disso, você precisa ficar atento, porque eu vou falar disso no meu novo livro de Direito Financeiro. Eu tenho que fazer esse reajuste, afinal... Aquele tempo, a DPF, anote o número 982, ela ainda não havia sido plenamente julgada como foi agora. E isso causa, eu diria, não vou dizer uma reviravolta muito grande, porque quem já vem acompanhando o tema, meio que já tinha noção de que isso poderia acontecer. Mas isso pelo menos faz sentar de um modo mais fixo agora as nossas convicções sobre contas de governo, contas de gestão e como é que fica o julgamento de tudo isso à luz do artigo 71 da Constituição Federal, incisos 1 e 2, e também do julgamento das contas de municípios, que nós falaremos já já para vocês. Venha comigo aqui para a lousa, que eu vou te explicar rapidinho o que foi que mudou agora com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bem, nós temos aqui o artigo 71 da Constituição, e o artigo 71 fala dos poderes do Tribunal de Contas, e diz que o Tribunal de Contas, ele faz duas coisas, em relação ao presidente da República e em relação às suas contas, tá bem? Ele emite um parecer prévio. E depois o Tribunal de Contas julga a conta dos administradores. Harrison, fala aqui com outras palavras para eu entender mais. Bem, se você não se lembra, o que é que nós temos aqui? Nós temos que o Tribunal de Contas, ele, no artigo 71, inciso 1 da Constituição, ele emite um parecer prévio, tá bom? É bom que você entenda isso. E no artigo 72, inciso 2, ele faz o julgamento. E muita gente tem dúvida sobre qual é a diferença do inciso 1 para o inciso 2. Bem, no inciso 1, ele não julga, ele emite parecer. E parecer é opinativo, sempre foi assim. Parecer é uma opinião, parecer não é uma decisão. Aliás, eu estou buscando de pessoas técnicas o que é que eles me dizem sobre as contas políticas de um certo gestor, dado que eu, vereador, eu, deputado, eu não sou técnico, eu sou político. Eu faço julgamento político e o tribunal faz o julgamento técnico. Então eu poderia até dizer aqui que existe por parte do Tribunal de Contas um julgamento técnico, tá bem? E por parte do Legislativo, um julgamento político, tá bom? Então, esse tema ronda o Supremo Tribunal Federal durante décadas, para saber o parecer do Tribunal de Contas vale mais do que o julgamento da Câmara, o julgamento da Câmara pode derrubar o parecer, e se derruba, quem é que vale, quem não vale, velho, é tanta decisão sobre o tema. E agora o Supremo Tribunal Federal deu mais uma decisão importante que você precisa saber. Vem aqui comigo para a Constituição, e acompanhe aqui agora no artigo 39 da nossa Constituição Federal. Deixa-me pegar o artigo que fala aqui dos prefeitos. É o artigo 31 da Constituição Federal. Veja aqui comigo, diz assim, ó. A fiscalização do município será exercida pelo Legislativo mediante controle externo, tá bem? E pelo sistema de controle interno do Executivo. Aí diz que o controle externo será feito com auxílio do Tribunal de Contas, mas ele é feito pela Câmara de Vereadores, que usa o auxílio do tribunal. E o tribunal vai emitir um parecer. Esse parecer, pelo órgão competente, que é o Tribunal de Contas, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Então, o que é que nós temos aqui para vocês compreenderem comigo? Bem, o cerne da questão está na palavra julgar, tá bem? Quem julga quem? Quem julga quem? Pois bem, o Executivo,
ele tem o seguinte raciocínio. Do ponto de vista das contas, tá bem? Nós temos dois tipos de contas. Temos as contas de gestão, bem, e contas de governo. Então, bora lá, as contas de governo. Qual é a grande diferença? Viagem comigo aqui. É que na conta de governo, tá? Você pensa nos grandes índices macro de uma gestão. Eu analiso o governo, índices de saúde, de educação, de pessoal, planejamento, programação, tá bom? Isso é o governo. E a conta de gestão tem a ver com o dia a dia dos temas mais técnicos, tá bem? Tem a ver com os detalhes com licitações, a prestação de contas de convênios e detalhes mais, eu diria, rotineiros do dia a dia. De um certo modo, todo gestor, ele pratica as duas coisas, tá bem? Todo gestor, ou seja, todo prefeito, ele é ao mesmo tempo o cara que pensa macro nas políticas públicas e o cara que executa. Agora, num município muito grande, numa capital, é mais difícil você ter um gestor que também fique na ponta, verificando do remédio, a licitação do transporte, a licitação do material de construção. Isso ele delega para outros ordenadores de despesas, que podem ser secretários, podem ser diretores, ou outras categorias a depender da organização daquela unidade administrativa. Em municípios muito pequenos, não se compra uma linha, uma agulha, uma folha, sem o prefeito botar a assinatura dele e saber o que é que está acontecendo. Então, o que é que acontece na maioria das vezes? Em municípios pequenos, o próprio gestor é responsável pelas duas contas, a conta de governo e as contas de gestão. Em municípios grandes, o gestor é só responsável pelas contas de governo, porque nas contas de gestão vai ter sempre alguém para poder fazer isso por ele. O Supremo decidiu o seguinte, volte aqui agora para a lousa, para você compreender bem comigo. O Supremo entendeu, veja aqui agora para o artigo 71, que essas contas anuais prestadas, tá bem? E que o Tribunal de Contas emite parecer, essas são contas de governo, tá bem? Essas contas são contas de governo, beleza? E no inciso 2, as contas dos administradores e demais responsáveis, aqui são as contas de gestão. Logo, quando a Câmara de Vereadores, por exemplo, aqui no artigo 31, voltando, quando a Câmara de Vereadores, ela faz com que o parecer do Tribunal de Contas deixe de prevalecer, isso só vale para as contas de governo. Isso não vale para as contas de gestão. Porque se você voltar aqui no que eu escrevi para vocês, cá em cima, ora, o julgamento do Tribunal de Contas é um julgamento técnico, diz respeito com as contas de gestão. E o julgamento do Legislativo é um julgamento político, diz a ver com, tem relação com as contas de governo. Baseado nessa explicação, que eu poderia aqui me alongar em horas, porque o tema é muito complexo, o que é que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Vejam aqui comigo, eu até salvei aqui no Word para ficar mais fácil. Olha o que ele decidiu, ó. A tese que foi fixada, veja aqui comigo, fixou a seguinte tese. Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, seja na eventualidade de darem causa à perda, extravio ou outras irregularidades que resultem em prejuízo. Então, todo prefeito que ordena despesa tem que prestar contas. Todo mundo tem que prestar contas. Agora, compete aos tribunais de contas, na hipótese do artigo 71.2, o julgamento das contas de prefeitos que atuem como ordenador de despesa. Então, aquilo que eu falei, o prefeito de uma cidadezinha pequena, que faz tudo ao mesmo tempo, ele é ordenador de despesa. E ele será julgado pelo Tribunal de Contas, não pelas contas de governo, mas pelas contas de gestão. E a competência do Tribunal de Contas, quando atestada a irregularidade das contas de gestão, prestada por prefeitos ordenadores de despesas, se restringe à imputação de débito e aplicação de sanções, fora da esfera eleitoral. Uma decisão do Tribunal de Contas pela inelegibilidade não pode, ou uma decisão do Tribunal de Contas pela rejeição não pode deixar o prefeito inelegível, porque a elegibilidade ou não é um reflexo do julgamento da Câmara de Vereadores e não do Tribunal de Contas. Então, para resumir a história, o Tribunal de Contas não pode deixar ninguém inelegível.
Ponto. Segundo, Tribunal de Contas julga, mas só julga as contas de gestão de ordenador de despesa, da qual o prefeito poderá sê-lo. 3. Quem julga as contas de governo é o Poder Legislativo e esse julgamento terá impacto na elegibilidade ou não, não o julgamento do Tribunal de Contas. Pois bem, é um tema amplo. E se você quiser aprofundar e conhecê-lo mais, eu te convido para conhecer um pouco do nosso curso de Direito Financeiro em Aulas. Eu discuto esses temas com muita profundidade com os meus alunos, preparando-os para a carreira de procuradoria ou outra carreira da qual o direito financeiro é uma das matérias principais para a sua aprovação. Se você gostou do nosso vídeo e quer conhecer mais, por favor, se inscreva, acompanhe, compartilhe com alguém, deixe aqui os comentários que eu terei o maior prazer de responder um a um para que você fique inteirado de todas as decisões importantes no direito financeiro.